com as suas próprias forças não dá. É preciso pedir a força do Espírito Santo. Você vai perceber que nós vamos caminhando nessa crescente, essa crescente do Espírito Santo em nós, do agir do Espírito Santo. Ontem o Senhor na palavra falava que Ele precisava ir para que o Espírito Santo viesse, o Paráclito viesse, o prometido do Pai. Quando eu escutava esse trecho em outros tempos, dizia, mas quem é este? Que compensa, não é? Que Jesus vá para que Ele possa vir. E hoje então eu sei que esse é o Espírito Santo. É Ele que completará a obra iniciada em nós. Sem o Espírito Santo não dá. Sem o Espírito Santo não há vida nova, sem o Espírito Santo não há restauração, sem o Espírito Santo não há vivência dos mandamentos, sem o Espírito Santo não há amor. Sem o Espírito Santo não sou capaz de amar. Sem o Espírito Santo agindo e se movendo em mim, eu não tenho forças. Quero acolher você com muita alegria nesta quarta-feira, desta semana, para junto partilharmos esta palavra que o Senhor nos dá. E compreendermos à luz da palavra que nós precisamos do Espírito Santo. É Ele que revelará, que dará o entendimento acerca de toda a verdade. É Ele que fortalecerá os apóstolos para o testemunho. É Ele que nos defenderá, que os fortalecerá. É o Espírito Santo. E eu me lembrava tantas vezes, na minha experiência, quantas vezes eu dizia assim para minha mãe: mãe, eu vou conseguir. Mãe, eu vou passar de ano. Mãe, eu vou fazer isso. E minha mãe sempre dizia assim: se Deus quiser, com Deus você fará. O ensinamento da mãe ali desde criança, dizendo: com as suas forças você não consegue, irmã Maria Raquel. Com as suas forças você não pode dar um passo só. Você é dependente da graça de Deus. E quantas vezes na nossa caminhada nós vamos sentindo um cansaço que não é normal, um cansaço que não é por causa das atribuições, não, mas é um cansaço opressor, é um cansaço que paralisa, é um cansaço que desanima. Esse cansaço é porque nós estamos tantas vezes dando de nós mesmos, desconectados da fonte. É como um celular que você usa, você precisa conectá-lo à fonte, porque aquela bateria ela descarrega. Nós precisamos estar conectados à fonte, a Deus. Por meio da vivência dos mandamentos, por meio da assistência dos sacramentos, nós temos necessidade, senão nós morremos espiritualmente. Nossa alma começa a entrar em putrefação. Nós precisamos do Espírito Santo para bem vivermos tudo aquilo que o Senhor nos pediu. É o toque do Espírito Santo, é o toque da graça. O que hoje você precisa pedir ao Deus Espírito Santo. Como o Espírito Santo pode te ajudar neste dia? Peça, invoque. E só em pedir o Espírito Santo, a palavra de Deus diz: se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará o Espírito àqueles que lhe pedirem. Tudo é obra do Espírito Santo. Nós estamos continuamente sob o raio de ação do Espírito. Ou o Espírito Santo, ou o Espírito maligno, que estão em constante guerra, estão em constante combate. Mas o Espírito Santo é aquele que é mais forte. E é preciso decidir estar com o Espírito Santo. Ele é aquele que vence. Invocar o Espírito Santo. Calar o espírito maligno, romper com o espírito mau e abrir-se ao Deus Espírito Santo. Claro que não existe comparação de forças entre eles de maneira alguma. Deus Espírito Santo é Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Não há comparação de forças, não há comparação. Mas nós precisamos nos decidirmos estar com o Espírito Santo, invocar o Espírito Santo. No meio daquela confusão,
aquela situação difícil, aquele dia que começa, aquela fadiga, aquela discussão, a minha família, tudo é preciso pedir o Espírito Santo. E por mais difícil que seja, se torna possível. Porque o Espírito Santo vai fazer em você. O Espírito Santo vai agir em você. Vai realizar em você. Receba essa palavra no seu coração. Evangelho segundo São João, no capítulo 16. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de entender, de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. E tudo que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É este Espírito Santo que hoje o Senhor deseja que nós o peçamos. Eu convido você a bradar, colocar aqui nos comentários e a passar o dia nesta invocação: vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo. Ele vos revelará toda a verdade, ele vos dará a compreensão de todas as coisas. Aquilo que até então para você era impossível tornar-se-á possível. Aquilo que até então você não conseguia fazer, romper com o pecado, romper com aquele vício no Espírito, com o Espírito é possível. O Espírito Santo quer agir em você. Ele que vai nos revelar toda a verdade. Ele que vai nos dar a sensibilidade, a consciência do que é o pecado. Ele que vai nos conduzir, na verdade, Ele que vai nos conduzir para a vida eterna e nos dar força e nos esclarecer para que rompamos com todo o pecado, com todas as propostas e seduções que o mundo nos faz sob uma aparente ilusão de felicidade, mas que não conduzem a outra coisa senão a morte. Os valores do mundo que o espírito mau, maligno nos oferece e nos apresenta como verdadeiros é uma farsa, uma mentira, mas o Espírito Santo nos revela a verdade e nos conduz para a vida. Hoje, durante todo este dia, invoca o Espírito Santo de Deus e deixa Ele fazer maravilhas em você. Deus, Espírito Santo, vem sobre nós, sobre a minha família, sobre os meus projetos, sobre a minha mente e o meu coração. Vem, Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, foi muito bom estar com você e partilhar esta palavra tão forte, breve, mas tão intensa e tão profunda, que muda o nosso dia. São breves minutos que fazem toda a diferença. Persevera na meditação, na reflexão da palavra de Deus. E a cada dia você vai se tornando um homem novo, uma mulher nova, pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo. Compartilha nas suas redes, marca aqui essa pessoa querida e diga: receba este presente, o Espírito Santo de Deus. Marca essa pessoa querida, envia seu aviãozinho cheio de graça. Deus abençoe você até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, Ele vos conduzirá à plena verdade, pois Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras anunciará. O Espírito que de Deus recebemos é o Espírito da verdade. Mas vivemos num mundo tão imerso em confusões, mentiras, coisas fakes, falsas. Sim, nós muitas vezes estamos até cheios de afirmações que não são verdades, até a respeito de Deus. É preciso dizer que muitas vezes eu vejo falando ali e acolá a respeito de Deus que não corresponde à verdade de Deus. Porque cada um
leva a Deus de acordo com suas convicções e até de acordo com seus interesses. E cada um faz de Deus o amuleto que quer para as suas necessidades, interesses. Eu digo, é uma visão do mundo, mas não é a visão do Espírito. Porque o Espírito é aquele que nos conduz pela verdade, para a verdade, porque esse Espírito é da verdade. Não há como permanecer na verdade se não permanecer no Espírito. A primeira verdade é que Deus não vem do barulho nem fala em barulhos. No meio de todas essas confusões que nós estamos imersos em redes sociais, no disse e me disse, do disse e não me disse, não. Precisamos nos subtrair de tudo isso para mergulharmos na oração silenciosa, amorosa, para sermos conduzidos pela graça que freia os nossos impulsos violentos que estão emergindo dentro de nós. Não é porque a pessoa fala com veemência, não é porque a pessoa fala forte, não é porque a pessoa grita, não é porque a pessoa tem muitos argumentos e falácias que a verdade está nele. Não é porque a pessoa cita versículos bíblicos, não é porque a pessoa revela conhecimentos em línguas, grego, hebraico, aramaico, não é porque a pessoa diz que está na igreja ou na fé, ou seja lá onde for, por tantos anos, que significa que a verdade está nele. A verdade é amorosa, a verdade traz paz, a verdade liberta, a verdade sublime é dada pela vida de intimidade com Deus. Quando você olha o testemunho de vida, quando você olha a coerência, aí você baixa a cabeça para Deus, para ouvi-lo, para ser conduzido, para que Ele nos arranque das amarras de mentiras que muitas vezes envolvem a nossa própria vida, que Ele mesmo nos arranque de tantas falácias que nós acostumamos a soltar aqui e acolá, para que Ele nos arranque das nossas verdades, que nós criamos, alimentamos e formamos para sermos conduzidos pelo Espírito da verdade. Eu digo e afirmo que Deus nos surpreende, Deus nos surpreendeu no passado, Deus nos surpreende no futuro, no presente e nos surpreenderá muito no futuro. Muita coisa que se diz a respeito de Deus, nada tem a ver com Deus. Muita coisa que quer se falar em nome de Deus, não diz respeito a Ele. Para se falar de Deus, é preciso ter o Espírito de Deus, ser conduzido por Deus, silenciado por Deus, para permanecer na comunhão com Ele. A verdade não é a verdade de cada um, a verdade é única, a verdade que vem de Deus. Por isso é preciso deixar-se conduzir por aquele que fala não por si mesmo, mas ele fala daquilo que ouviu do Pai. É preciso que Ele nos leve a não glorificarmos a nós. A primeira coisa que eu vejo, quando o Espírito de Deus está em alguém, é quem Ele glorifica. É a si mesmo, é o seu grupo, é a sua fala, ou tudo o que Ele faz é para a glória de Deus, para o nome de Deus e jamais para si. Como João, aquele que fala a verdade, ele desaparece, para que somente Deus apareça. Deus abençoe você.